Milionário surpreende ao recusar deixar mendiga negra com 2 filhos após acordo. Um choque reverberou pela cidade quando a notícia estourou. Dante Albuquerque, o bilionário mais cobiçado do Brasil, se recusa a abandonar sua ex-namorada e seus filhos, mesmo após o fatídico acordo que deveria selar seu destino. Isadora Vasconcelos, a médica cujo coração parecia ter sido despedaçado, agora se via frente a uma escolha impossível. A separação não havia sido apenas uma ruptura amorosa. Era um divisor de águas, a dor de uma traição e a luta constante com as contas que não paravam de chegar. Diante da saúde debilitada de seu pai, Isadora teve que engolir o orgulho e voltar à mansão dos Albuquerque. Dante, com seu olhar intenso e carisma desarmante, ainda tinha o poder de fazer seu coração acelerar. Mas a atmosfera naquela casa era sufocante. Celeste, a matriarca da família, observava tudo com olhos de águia. Seu controle sobre o filho era uma sombra, uma tirania velada. Isadora sabia que não era bem-vinda, mas o desespero a impulsionava. O que poderia ser uma oportunidade de recomeço se transformou em um campo de batalha silencioso. E então, em um momento que parecia ter saído de um drama de televisão, Isadora fez a proposta. Um casamento de conveniência que permitiria a Dante estabilizar suas finanças e a ela resgatar a dignidade perdida. A ideia soava absurda, mas a envolvê-los em um pacto parecia a única solução viável. Os olhos de Dante brilharam com uma mescla de alívio e dúvida. Ele hesitou, sua loquaz hesitação fazendo as paredes da mansão ecoarem em expectativa. Mas então a bomba caiu. Isadora descobriu que estava grávida. O mundo desmoronou ao seu redor. O que era para ser um planejamento cauteloso agora se tornara uma montanha-russa de emoções. Tudo dentro dela se revirava em um turbilhão de medos e esperanças. Era uma bênção ou uma maldição? A dúvida a consumia. Celeste, percebendo a fraqueza da jovem, não tardou a entrar em cena. Suas palavras eram facas, cortantes e diretas, alucinações de poder que faziam Isadora sentir-se sozinha contra um exército. A tensão na mansão aumentava a cada dia. Olhares atravessados, conversas sussurradas. As paredes tinham ouvidos. Isadora sentia um nó na garganta a cada vez que sua sogra entrava no mesmo ambiente. O receio de que um escândalo a arrastasse para um abismo ainda mais profundo era incessante. A situação se tornou mais insustentável quando rumores de corrupção envolvendo Dante começaram a surgir. O pânico instalou-se. Especialmente quando antigos segredos começaram a explorar as fraturas na família Albuquerque. Não era apenas uma luta por amor. Estavam jogando com o próprio destino. E enquanto a tempestade se formava, Dante recebeu uma proposta inesperada. Ele estava em uma encruzilhada. Despertava a esperança e o medo. Escolheria seu coração com Isadora e o filho, ou se renderia às chantagens de sua família. O clima na mansão estava elétrico, e ao fechar os olhos, Isadora pensava: seria possível manter o controle sobre seu destino? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A atmosfera na mansão dos Albuquerque estava pesada, como se cada parede estivesse prestes a desabar sobre eles. Isadora sentiu o coração acelerar enquanto olhava para Dante, que parecia preso em um dilema impossível. Ele a olhou
com uma mistura de amor e desespero. Mas a tensão na casa só aumentava. O que ela não sabia era que naquela mesma noite tudo mudaria. O relógio marcava quase meia-noite quando um estrondo repentino ecoou, fazendo o chão tremer. Os dois olharam instantaneamente para a porta da frente, e antes que pudessem reagir, ela se abriu. Com um golpe, um homem alto vestido de preto entrou precipitadamente, com uma expressão carregada de urgência. Os olhos dele emitiram uma luz que Isadora não conseguiu decifrar. Era um misto de raiva e pânico. Ela nunca o tinha visto antes, mas havia algo familiar em seus traços. Dante! O homem chamou, a voz ecoando pela mansão. A verdade precisa vir à tona agora. Os ecos do que ele disse cortaram o ar, e Isadora sentiu um nó na garganta. O que havia de tão urgente? O olhar de Dante se transformou, um misto de reconhecimento e terror. Ele parecia ter visto o fantasma. Tiago! A voz dele saiu arrastada, como se cada sílaba fosse um peso. Enorme a ser carregado. Eu não podia mais ficar calado. É sobre ela. O homem hesitou, olhando para Isadora. E então continuou. Alice. A palavra parecia um golpe na cara de Isadora. Alice? Ela não compreendia. A própria menção desse nome a fez tremer. Quem é Alice? Ela arfou, sentindo a pressão aumentar em seu peito. O nome parecia ter surgido de um pesadelo. Ela é sua irmã. Tiago disparou. E a revelação deixou a sala em um silêncio paralisante. Isadora piscou, buscando entender as palavras que rondavam sua cabeça como um furacão. Como poderia haver uma irmã que ela desconhecia? Isso não pode ser verdade! Dante gritou, a incredulidade contorcendo seu rosto. Não pode ser. Mas o homem só confirmou com um aceno desesperado. Eu descobri por acaso. Alice está viva. E ela precisa de você, Dante. A situação dela é crítica. E o que é mais grave, você está envolvido em algo muito maior do que imagina. Sua família, Dante. A corrupção está apenas começando a aparecer. Alice é a chave para tudo isso. Isadora sentiu o mundo girar. O que exatamente isso significava? Tudo o que ela acreditava sobre Dante, sobre a família dele, agora estava em questão. A ideia de que havia uma irmã, que outras vidas estavam em jogo, a fez sentir-se cada vez mais afogada. Eu não vou deixar você sair. Celeste apareceu naquele instante. Sua presença tão opressiva quanto a tempestade que se formava. Se quer buscar essa mulher, vai ter que se enfrentar com o que está por vir. O clima estava elétrico. Ola embaçada pela revelação. O que significaria tudo isso? Isadora ficou imóvel, sentindo cada palavra pesar sobre ela como chumbo. A verdade não era apenas uma tempestade pessoal. Agora era um furacão que ameaçava derrubar todos ao seu redor. E como se a situação já não fosse intensa o suficiente, um chamado repentino rompeu o silêncio. O celular de Dante vibrou. Ele olhou para a tela, pálido como um cadáver. O nome exibido era inconfundível. Celeste. O que a matriarca queria agora? Isadora segurou a respiração. Enquanto o poder oculto por trás daquela ligação parecia simbólico, uma sombra, um mistério que ainda não estava revelado. Você precisa decidir, Dante, Tiago exclamou. E com isso, Isadora entendeu que o destino de muitas vidas estava prestes a ser moldado por uma única escolha. O clima na mansão dos Albuquerque estava pesado, como se cada parede estivesse prestes a desabar sobre eles. Isadora sentiu o coração acelerar enquanto olhava para Dante, que parecia preso em um dilema impossível. Ele a olhou com uma mistura de amor e desespero, mas a tensão na casa só aumentava. O que ela não sabia era que naquela mesma noite tudo mudaria. O relógio marcava quase meia-noite quando um estrondo repentino ecoou, fazendo o chão tremer. Os dois olharam instantaneamente para a porta da frente, e antes que pudessem reagir, ela se abriu com um golpe. Um homem alto, vestido de preto,
entrou precipitadamente, com uma expressão carregada de urgência. Os olhos dele emitiram uma luz que Isadora não conseguiu decifrar. Era um misto de raiva e pânico. Ela nunca o tinha visto antes, mas havia algo familiar em seus traços. Dante! O homem chamou, a voz ecoando pela mansão. A verdade precisa vir à tona agora. Os ecos do que ele disse cortaram o ar e Isadora sentiu um nó na garganta. O que havia de tão urgente? O olhar de Dante se transformou. Um misto de reconhecimento e terror. Ele parecia ter visto um fantasma. Tiago? A voz dele saiu arrastada, como se cada sílaba fosse um peso enorme a ser carregado. Eu não podia mais ficar calado. É sobre ela. O homem hesitou, olhando para Isadora, e então continuou. Alice. A palavra parecia um golpe na cara de Isadora. Alice? Ela não compreendia. A própria menção desse nome a fez tremer. Quem é Alice? Ela arfou, sentindo a pressão aumentar em seu peito. O nome parecia ter surgido de um pesadelo. Ela é sua irmã. Tiago disparou, e a revelação deixou a sala em um silêncio paralisante. Isadora piscou, buscando entender as palavras que rondavam sua cabeça como... Um furacão. Como poderia haver uma irmã que ela desconhecia? Isso não pode ser verdade! Dante gritou, a incredulidade contorcendo seu rosto. Não pode ser. Mas o homem só confirmou com um aceno desesperado. Eu descobri por acaso. Alice está viva. E ela precisa de você, Dante. A situação dela é crítica. E o que é mais grave, você está envolvido em algo muito maior do que imagina. Sua família, Dante. A corrupção está apenas começando a aparecer. Alice é a chave para tudo isso. Isadora sentiu o mundo girar. O que exatamente isso significava? Tudo o que ela acreditava sobre Dante, sobre a família dele, agora estava em questão. A ideia de que havia uma irmã, que outras vidas estavam em jogo, a fez sentir-se cada vez mais afogada. Eu não vou deixar você sair. Celeste apareceu naquele instante, sua presença tão opressiva quanto a tempestade que se formava. Se quer buscar essa mulher, vai ter que se enfrentar com o que está por vir. A atmosfera se tornava mais insuportável à medida que o caos se instalava. Enquanto todos estavam presos nessa rede de segredos, uma sirene cortou o silêncio da noite, fazendo o coração de Isadora disparar. Um cheiro forte de fumaça entrou pela janela. O pânico tomou conta de todos. Dante, completamente perdido, virou-se para Tiago. O que está acontecendo? E foi então que ele notou. Um grupo de homens encapuzados se aproximava da mansão, aparentemente em busca de algo. É uma emboscada! Rápido! Tiago gritou, puxando Dante para longe da porta. Isadora não sabia o que fazer. Agarrou-se a Dante, sentindo os tremores em suas mãos. Todo o seu mundo desmoronava. A entrada da casa se tornava um campo de batalha enquanto os homens armados invadiam o espaço. Eles vão pegar você, Dante! Ela gritou, desesperada. Precisamos sair! Mas antes que eles pudessem se mover, um estalo ecoou pela mansão. Um tiro. O coração de Isadora parou. Ao se virar, viu Celeste cair, a expressão de desdém se transformando em choque. O mundo inteiro parou. Dante gritou o nome da mãe e correu até ela. Celeste! Seu corpo se curvava ao lado da matriarca, enquanto o caos a envolvia. Isadora sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. Tudo o que era certo havia se tornado um pesadelo. O que essa noite traria? A verdade sobre Alice e a corrupção da família agora eram questões secundárias em um mar de desespero. Essa era a reviravolta que ninguém esperava. E Isadora, perdida em meio ao horror, sabia que a vida deles nunca mais seria a mesma. Enquanto o ruído da luta aumentava,
Uma única pergunta ecoava em sua mente. Até onde iriam para proteger os segredos que hoje estavam à beira de serem revelados? Diante da cena caótica, Isadora sentiu seu coração disparar. A presença de Celeste, caída no chão, a cólera em seu olhar, transformava o ambiente em um verdadeiro inferno. Dante se inclinava, em pânico, enquanto os homens encapuzados avançavam, e um silêncio aterrador dominou por um instante. Mas esse silêncio foi rompido por outro som, um grito estridente. Mãe, era a irmã de Dante, Lara. Ela surgiu na porta da sala, com o rosto pálido e os olhos arregalados, e a vulnerabilidade em seu olhar ficou cristalina no ar. Isadora mal teve tempo de absorver a nova entrada. Antes que pudesse reagir, Lara avança em direção a Celeste, que parecia lutando pela vida. Lara, volte! Dante gritou, o desespero transparecendo em sua voz. A jovem ignorou. Se jogou no chão, tentando conter o sangue que escorria da ferida. A tensão ficou palpável, e a urgência tomou conta da mansão já em ebulição. Enquanto isso, Isadora permanecerá paralisada, sentindo uma onda de emoções tumultuadas. O medo se misturava à confusão. O cenário se deteriorava em uma velocidade alarmante, como se um turbilhão engolisse tudo ao redor. E foi nesse momento que o inesperado aconteceu. Tiago, que ainda estava presente, se virou abruptamente, focando em Dante e Lara. Vocês não podem ignorar o que está acontecendo. Alice está em perigo, e essa corrupção pode custar a vida dela. Isadora congelou. Alice, a irmã que ela nunca soube que existia, mas algo nela mudava. O nome agora criava um eco familiar, e a ideia de que a vida de uma irmã poderia estar em risco somava uma carga emocional impossível de carregar. As peças estavam começando a se encaixar, mas não da forma que ela havia esperado. Em meio ao caos, Isadora falou, sua voz trêmula. Quem é Alice realmente? O que você sabe, Tiago? A necessidade de resposta queimava dentro dela. Ela é a verdadeira herdeira do Império Albuquerque, afirmou Tiago. A seriedade em suas palavras ressoando no espaço. Ela é o que vocês menos esperavam, e se Dante não agir agora, a vida dela pode estar em risco. Isadora ficou sem fôlego. A revelação era avassaladora, e Dante agora estava diante de uma escolha brutal. Correr atrás da irmã que nem sabia que tinha, ou ficar para proteger a mãe. E a cena se tornava cada vez mais insuportável. Eu preciso da sua ajuda, Dante. Tiago continuou, os olhos ardendo com uma urgência desmedida. Se descobrirem que ela é sua irmã, uma guerra pelos bens da família vai explodir. Você deve se apressar. Nesse momento, Isadora percebeu que a posição de Dante era muito mais complicada do que imaginava. Ele estava entre sua mãe, que lutava pela vida, e uma irmã que poderia ser o estopim para um conflito muito maior do que eles imaginavam. E, em um ato de desespero, Lara olhou para Dante e disse: Se você não for atrás dela, não será apenas sua vida em risco. Todos nós estamos em perigo. Com essas palavras pesadas, a atmosfera ficou carregada, como se um peso invisível caísse sobre todos. Isadora via a confusão refletida no rosto de Dante. O que ele faria? Neste turbilhão de revelações e perigos, as decisões que tomaria moldariam o futuro deles e desvelariam segredos enterrados no passado. O relógio continuava a marcar o tempo, e o eco das sirenes se intensificava lá fora. O choque, a dor, a incerteza eram palpáveis. A única certeza era que nada seria como antes. E quando a sirene de emergência parou, um silêncio carregado tomou conta da mansão, e uma nova presença se aproximou. Um homem alto e de rosto familiar emergiu da escuridão.
O coração de Isadora disparou. Quem era ele? E qual segredo mais ele traria à tona? Os ânimos estavam à flor da pele, e a interminável pergunta estava por vir. Quanto mais eles precisariam sacrificar para descobrir a verdade? O homem que emergiu da escuridão era alto, com um ar misterioso, quase ameaçador. Isadora o reconheceu. Era Ricardo, o melhor amigo de Dante. Mas ele parecia diferente, mais sombrio, como se carregasse um segredo pesado. O olhar no rosto de Dante rapidamente se alterou de confusão para fúria. Ricardo, o que você está fazendo aqui? O ambiente estava prestes a se dividir em escolhas que poderiam mudar tudo. Isadora sentiu seu coração acelerar. A situação já era complicada com Celeste ferida e a revelação sobre Alice pesando em suas mentes. Mas a presença de Ricardo parecia adicionar uma nova camada de tensão. Eu vim avisar você, Dante. Ele apontava para a janela, onde a luz das sirenes estava se aproximando, cada vez mais audível. Você não tem tempo. Eles estão vindo atrás de você, e não é apenas por causa dessa confusão com sua mãe. Dante parecia em chamas de raiva. Que confusão? O que você quer dizer com isso? Sobre Alice. Ela não. É apenas sua irmã e você precisa entender isso. Tem mais coisas em jogo. Ricardo puxou Dante para longe de Lara e Celeste. Isadora ficou agarrada ao seu lugar, sem saber se deveria se aproximar ou ficar longe. E então, como um balde de água fria, Ricardo continuou. Alice, ela não é apenas a herdeira, Dante. Ela é filha de outra mãe. As palavras pairaram no ar, como um trovão em plena tempestade. O quê? Como assim? Dante estava com a voz baixa, mas a fúria era palpável. Ela é filha de Franco Albuquerque, seu pai, e de uma mulher que você nunca conheceu. A verdade é que a família sempre escondeu isso. Alice, não. É só uma irmã perdida. Ela é a chave para todo esse império. E eles vão fazer tudo para mantê-la escondida. A expressão de Ricardo era de quem trazia uma bomba, e não havia como voltar atrás. Isadora estava em choque. Todo aquele tempo pensava que Alice era só mais uma carta na mesa de Dante. Mas agora, a verdade sobre a linhagem dela misturava-se com o perigo iminente que se aproximava. O apelo emocional era intenso, mas a urgência da situação começava a tomar conta. Se você não for atrás dela, Dante, eles a pegarão. Ricardo insistiu, agora com um tom de voz mais urgente. Eu estou aqui porque sou seu amigo e alguém em quem você pode confiar. Durante anos, essa situação foi manipulada pela sua mãe e pelos outros, e agora que a verdade está vindo à tona, eles não vão parar por nada. Lara, que tentava conter o sangue de Celeste, olhou para o irmão, sua expressão marcada pela incerteza. E se for verdade, o que faremos, Dante? As palavras soavam como um chamado à ação. Eu não posso deixar minha mãe assim. Ele estava em um impasse, preso entre o amor por Celeste e o chamado por Alice. As vozes se misturavam, e o desespero estava em cada respirada. O ar estava pesado, como se cada segundo fosse um lençol de angústia. E então, nesse turbilhão de sentimentos, um estampido ressoou. A porta da mansão foi esterilizada com um ruído ensurdecedor, e a figura de um homem entrou, armada e sem hesitação. Era um oficial de polícia, os olhos ferozes, sem qualquer traço de dúvida. Mãos ao alto! Todos vocês estão presos por tentativa de encobrimento de crime. Isadora ficou paralisada. O mundo à sua volta desmoronou. Acusação? Mentira? Uma única frase podia mudar tudo. E como se isso não fosse o suficiente... No mesmo instante, o celular de Dante vibrou novamente. A tela exibia um novo nome: Celeste. O que a matriarca tinha a dizer agora? Instintivamente, Isadora olhou para Dante,
seu olhar refletindo o mesmo medo que pulsava em seu peito. O que estava por vir era incompreensível. Os laços entre todos se tornaram ainda mais complicados. Uma linha tênue entre amor, traição e família estava prestes a se romper. E a única certeza que Isadora tinha, com o coração acelerado, era que nada mais seria como antes. Ela pensou: até onde você iria para proteger quem ama? A resposta poderia ser mortal. O homem que emergiu da escuridão era alto, com um ar misterioso e ameaçador. Isadora o reconheceu. Era Ricardo, o melhor amigo de Dante. Mas ele parecia diferente, mais sombrio, como se carregasse um segredo pesado. O olhar no rosto de Dante rapidamente se alterou de confusão para a fúria. Ricardo? O que você está fazendo aqui? Eu vim avisar você, Dante. Ricardo apontou para a janela, onde a luz das sirenes estava se aproximando, cada vez mais estrondosa. Você não tem tempo. Eles estão vindo atrás de você, e não é apenas por causa dessa confusão com sua mãe. Dante parecia em chamas de raiva. Que confusão? O que você quer dizer com isso? Sobre Alice. Ela não é apenas sua irmã, e você precisa entender isso. Tem mais coisas em jogo. Ricardo puxou Dante para longe de Lara e Celeste. Isadora ficou agarrada ao seu lugar, sem saber se deveria se aproximar ou ficar longe. E então, como um balde de água fria, Ricardo continuou. Alice, ela não é apenas a herdeira. Ela é filha de outro pai. As palavras pairaram no ar e a sala se transformou em um forno em ebulição. O quê? Como assim? Dante estava com a voz baixa, mas a fúria era palpável. Ela é filha de Franco Albuquerque, seu pai, e de uma mulher que você nunca conheceu. A verdade é que a família sempre escondeu isso. Alice não é só uma irmã perdida. Ela é a chave para todo esse império, e eles vão fazer tudo para mantê-la escondida. Isadora estava em choque. Todo aquele tempo, pensava que Alice era só mais uma carta na mesa de Dante. Mas agora, a verdade sobre a linhagem dela misturava-se com um perigo iminente que se aproximava. O apelo emocional era intenso, mas a urgência da situação começava a tomar conta. Se você não for atrás dela, Dante, eles a pegarão. Ricardo insistiu, agora com um tom de voz mais urgente. Eu estou aqui porque sou seu amigo e alguém em quem você pode confiar. Durante anos essa situação foi manipulada pela sua mãe e pelos outros. E agora que a verdade está vindo à tona, eles não vão parar por nada. A tensão no ar estava quase palpável, e Lara, que tentava conter o sangue de Celeste, olhou para o irmão. E se for verdade, o que faremos, Dante? As palavras soavam como um chamado à ação. Eu não posso deixar minha mãe assim. Ele estava em um impasse, preso entre o amor por Celeste e o chamado por Alice. As vozes se misturavam, e o desespero estava em cada respirada. Então, como se tudo estivesse conspirando contra eles, um estampido ressoou. A porta da mansão foi arrebentada com um ruído ensurdecedor, e um grupo de homens armados entrou, pistolas em punho. O pânico tomou conta. Gritos ecoaram, e as coisas se tornaram um verdadeiro caos. Todo mundo ao chão. Um dos homens gritou, seus olhos fixos em Dante. Ele não hesitou. Os primeiros tiros foram disparados antes que alguém pudesse reagir. Bebê, vamos! Isadora berrou, puxando Dante em um movimento desesperado. Mas no meio da confusão, ela viu Ricardo ser atingido. O corpo dele caiu, a expressão de surpresa congelada no rosto. Não tinha tempo para pensar. Dante estava paralisado, preso entre a dor pela dor de Celeste e a imagem horrenda do amigo caindo. Ricardo! Dante gritou, enquanto Lara e Celeste lutavam com o pânico e o tumulto na sala. O caos era insuportável. O sangue escorria pelo chão, misturando-se à confusão e ao desespero. A realidade estava se despedaçando como um vidro quebrado. Dante se virou, enfrentando os atiradores,
Vocês não vão pegar minha família, ele gritou, o sangue fervendo nas veias. Mas no meio do terror, ele percebeu algo. Através do estilhado da dor, uma imagem clara surgiu em sua mente. Alice, aquela que nunca conheceu. Agora, com tudo isso, ela seria a última esperança. E como se um sussurro do destino tivesse ecoado em sua mente, Dante decidiu. Eles precisavam da verdade, e a verdade estava na família. Ele nunca soube até onde estava disposto a ir. Mas sabia uma coisa: os segredos eram como sombras. E quando a verdade vem à tona, não há como voltar atrás. Com o coração batendo no peito, ele disse: eu vou até ela, custe o que custar. A determinação pesava em suas palavras, mas também a incerteza do que estava por vir. Ele precisava de respostas, e Alice era o único caminho. A tempestade estava se formando, e ele estava disposto a enfrentá-la. Nesse momento, o chão sob seus pés tremeu. Mais gritos, mais confusão. E, enquanto o caos reinava, uma verdade devastadora pairou no ar. O que Dante não sabia era que nem tudo na família Albuquerque era o que parecia ser. E a conexão entre ele, Isadora e Alice era muito mais profunda do que jamais poderia imaginar. A atmosfera estava em frangalhos. O homem armado que entrara, como um pesadelo materializado, não era o único problema. Eles vão pegar você, Dante. O eco da voz de Ricardo reverberava em sua mente enquanto cada um dos presentes tentava processar o terror que ameaçava consumir a todos. Você não pode. Dante começava a balbuciar, mas as sirenes lá fora lembravam que a situação era mais do que um drama familiar. Ele tinha que escolher entre Alice, a irmã desconhecida, e a mãe, Celeste, que estava se contorcendo no chão, já drenada pelo sofrimento. Do lado de Isadora, um medo gelado a envolveu. O que mais estava escondido? A revelação sobre Alice, filha de outra mãe, inundou sua mente com novas perguntas. Se ela era a verdadeira herdeira da fortuna dos Albuquerque, o que poderia isso significar para Dante? Para o futuro deles? Dante, vá! Isadora gritou, seu coração batendo forte. Mas Dante ainda estava paralisado. Mãe! Ele se virou para Celeste, a dor transparecendo em seu olhar. A situação era insuportável, mas no meio do caos algo estranho aconteceu. Um grupo de homens armados, entalhados nas sombras da entrada, estava prestes a invadir. Mãos ao alto! Um deles gritou, e, inacreditavelmente, Dante, Lara e Isadora estavam em seus pontos críticos. Enquanto isso, Ricardo lutava contra a dor, tentando se levantar. E então, a inconsistência aconteceu. Um dos homens armados, ao invés de gritar mais ameaças, puxou uma máscara e expôs seu rosto. Era Franco Albuquerque, o pai de Dante. O impacto foi como um golpe no estômago. Dante não conseguia processar. Pai? Ele respirou incrédulo. O homem que ele acreditava estar fora de suas vidas há anos emergiu das sombras como uma figura de seu passado. Dante, eu não tenho tempo para explicações. Franco gritou, sua voz misturando desespero com uma determinação feroz. Eu vim te proteger, mas isso precisa acabar agora. Os olhares se cruzaram e o ar ficou pesado. Alice está em grave perigo, e não é só dela que estou falando. A verdadeira extensão da corrupção vem de dentro da nossa própria família. Isadora sentiu o mundo girar novamente. A ideia de Francisco ter voltado no meio desse caos e revelar que existia um perigo ainda maior era demais para suportar. O que você quer dizer? Ela perguntava, quase em um sussurro. Celeste tem segredos, Dante. Segredos que podem destruir tudo. A verdade sobre Alice pode ser a única coisa que vai libertar todos nós.
Eles estão prontos para sacrificar quem quiserem, nem que seja sua própria família. Franco avançou, o olhar fixo em Dante. Isadora estava confusa e assustada. Ela olhou para Dante, que parecia estar lutando com seus próprios demônios. Você precisa acreditar em mim. Não podemos deixar isso acabar assim. Temos que ir atrás de Alice antes que eles ataquem. Lara caiu em lágrimas, seu rosto um retrato de horrenda confusão. Como você pôde deixar a gente assim, pai? Mas Franco olhou para ela, desolado. Eu tinha que me proteger, acreditem em mim. O verdadeiro inimigo está dentro de casa. A sala parecia estar prestes a explodir. Tudo estava prestes a desmoronar. O pai deles, que deveria ser uma figura de segurança, agora se revelava o catalisador mais perigoso. E como um raio, uma nova ideia começou a tomar forma na mente de Isadora. Se Franco estava de volta, quais segredos ele sabia? Enquanto o caos reinava, um grito ecoou pela mansão. A voz de uma mulher. Eu não deixarei vocês escaparem dessa. Era Celeste, que ainda se debatendo, endereçou uma fúria avassaladora. Ninguém jamais saberá a verdade. O pânico se intensificava e o medo tornava-se palpável. A batalha entre passado e presente estava prestes a explodir em uma tempestade devastadora. E no centro de tudo, uma única pergunta pairava no ar, como uma sombra se espichando sobre eles. O que mais estava escondido nas profundezas da história da família Albuquerque? E quão longe iriam para proteger aqueles segredos? O caos na mansão era ensurdecedor. Celeste, ensanguentada no chão, gritava por socorro. E ali estava Franco, o pai que Dante acreditava estar morto. Cercado por sombras, o seu surgimento provocou um choque devastador, como um soco no estômago. Dante, me escute! Franco exclamou novamente, com um desespero que contagiava. Alice não é apenas sua irmã. Há algo muito mais sombrio por trás. De tudo isso, os olhares se cruzaram. A confusão tomou conta. O que você está dizendo? Dante perguntou, a incredulidade à flor da pele. Como isso é possível? Franco abriu a boca, mas foi interrompido por um barulho ensurdecedor. A porta foi arrombada novamente. E agora era um grupo maior, homens armados de preto, todos prontos para atacar. Todos vocês estão presos. A voz autoritária cortou o ar, e a atmosfera ficou pesada. Precisamos sair daqui, Isadora gritou, puxando Dante pela mão. Mas ele estava estático, os olhos fixos em Franco, buscando respostas. Corra! Ricardo, ainda no chão, gritou. Vá atrás de Alice, é a única solução. Dante hesitou, mas a urgência de Ricardo despertou. Algo dentro dele. Mãe! Ele se voltou para Celeste de olhos marejados, mas logo a dor de não conseguir salvar sua mãe era eclipsada pela urgência de proteger Alice. E foi nesse momento que tudo virou de cabeça para baixo. Um grito atravessou a sala, e quando todos se viraram, novamente era Celeste, que com um golpe de força se levantou. Você nunca deveria ter voltado, Franco. Sua voz cortou o ar. A verdade está prestes a expor todos nós. Isadora estava em choque. O que você quer dizer com isso? Ela pediu, a curiosidade a corroendo. Celeste se endireitou, e o olhar que lançou ao filho foi cruel e revelador. Você não faz ideia do que realmente aconteceu. Alice não é só sua irmã. Ela é o fruto do seu pai com a minha irmã. A sala voltou a silenciar. O que ela acabara de dizer? Isadora olhou para Dante, que parecia desmoronar. Você não sabia? Alice é sua prima, e a verdadeira razão pela qual sua mãe quer mantê-la longe é porque ela representa tudo o que perdeu. A revelação fez o ar sumir dos pulmões de Dante. Ele nunca soube, e agora o filho de Celeste tinha a verdade em suas mãos. Algo que poderia despedaçar a família. Franco olhou para Celeste com um desprezo profundo, como se ela tivesse quebrado um acordo.
Você não pode deixar essa história desplugar, Franco gritou, a raiva emanando. Se a verdade vier à tona, perderemos tudo. Dante se virou para Ricardo, que tentava se arrastar em direção a ele. Você sabia disso? A traição era dolorosa. Você me traiu, Ricardo. Nós precisávamos descobrir a verdade juntos, Dante. Se não formos atrás de Alice agora, as consequências serão devastadoras. E enquanto a confusão tomava conta, o clima na mansão estava carregado de tensão. Os homens armados estavam prestes a avançar, e a batalha estava apenas começando. Um peso insuportável pairava sobre eles. Dante olhou para Isadora, que tinha um nó na garganta. — O que fazemos agora? Ela sussurrou. A angústia estava estampada em seu rosto. Precisamos fazer o que for preciso para salvar Alice. Não podemos deixar que os segredos nos destruam. A determinação ferveu dentro dele. Mas antes que pudesse agir, Celeste gritou. Se você sair por aquela porta, será a última vez que você me verá. Aquilo cortou como uma faca. A manipulação, a dor e o amor estavam entrelaçados em um só fio. Dante começou a dar passos rumo à saída, quando um dos homens armados gritou para detê-los. E com isso, tudo desmoronou em meio ao grito dela. As escolhas eram terríveis. No final, o que mais valia? A segurança de sua mãe ou a busca por Alice? Ele sentiu a adrenalina misturada ao pânico enquanto chamava. Isadora! E então, antes que pudesse tomar uma decisão, o chão tremeu sob seus pés. Uma explosão retumbante ecoou, fazendo todos caírem. Tudo virou caos, e a única certeza é que os segredos que há tanto tempo estavam ocultos, agora estavam à beira de serem revelados. O que realmente estava por vir? E quem mais seria afetado por essa explosão de verdades? Dante se deu conta de que o jogo estava apenas começando. E a linha entre aliados e inimigos estava mais diluída do que nunca. A explosão retumbante os atirou ao chão. Isadora sentiu o calor da fumaça em seu rosto, enquanto a cena em sua volta se tornava um turbilhão de caos. O chão tremia como se a própria casa estivesse se dividindo. A confusão reinava, mas havia uma adrenalina pulsante no ar. Levante-se, Dante! Isadora gritou, puxando pela mão. A fumaça espessa dificultava a visão, mas o desespero em seu olhar era claro. Eles precisavam sair dali. Dante estava paralisado, sem saber o que fazer. O som de sirene se aproximava, mas não era o único barulho. Um grito cortou o ar. Era Lara, que lentamente se levantava do chão, ainda atordoada. Você não pode deixar a mamãe assim. A voz dela era uma mistura de tristeza e raiva. Ela vai ficar bem. Dante respondeu, mas sua própria voz soava incerta. Eu preciso ir atrás de Alice. Preciso saber a verdade. E a ideia de deixar Celeste naquela situação parecia como uma faca cravada em seu peito. E nesse momento caótico, algo que não faz sentido começou a tomar forma. Um homem apareceu entre a fumaça. Ao princípio, parecia um dos atacantes, mas logo Dante se deu conta. Era David, o irmão mais velho de Franco, aquele que todos acreditavam estar morto. As histórias contadas eram de uma queda fatal em um acidente de carro, mas ali ele estava, intacto, com um olhar intenso. Dante! David gritou, seus olhos encontrando os de seu irmão. Precisamos ir, agora! Como você sobreviveu? Dante mal podia acreditar. As perguntas fervilhavam em sua mente. Mas a urgência da situação tomou conta. Não temos tempo. A família está com problemas maiores. Sinto muito, mas a verdade não é o que pensávamos. David estava pálido, o suor escorrendo por sua testa como se o peso da revelação estivesse prestes a esmagá-lo. Isadora hesitou. O que você está dizendo? O coração dela disparou. As palavras, por mais simples que fossem,
carregavam uma fragilidade insuportável. Alice não é só sua irmã, ela é filha do pai. E ainda tem mais. Ela é... David engoliu em seco, o olhar acuado. Ela é a verdadeira líder da família. A sucessora que a mãe quer controlar, mas que a tirania do poder não permite. Os olhos de Dante se alargaram, como se uma bomba estivesse prestes a estourar dentro dele. O quê? Como você sabe disso? A indignação dele era palpável, mas David apenas respondeu com um olhar triste. Fui levado para longe, Dante. Ensinaram-me a mentira. Quem se aproveitou de nós foi nossa própria mãe. A todo custo, Celeste quer que Alice frague paga por um segredo que poderia acabar com tudo. Isadora estava em choque. A cada frase, o chão sob seus pés parecia tremer ainda mais. Como você pode afirmar isso? A incredulidade enchia sua voz. Eu era um dos soldados, um dos caras que cuidava de todo o encobrimento. Eles não querem que você descubra que Alice é a única que pode fazer a verdadeira mudança. Dante olhou entre a fumaça e a face de David. Ele estava preso em um dilema. Ao mesmo tempo que sentia a necessidade de acreditar no irmão, a dor da traição pesava como chumbo. Você está dizendo que todos nós fomos manipulados? Ir atrás de Alice. Precisamos protegê-la. E que história é essa de liderança? Enquanto as sirenes se aproximavam, o tempo parecia apertar em torno deles. O que antes parecia um drama familiar, agora era o jogo mortal, e a figura de cada um estava em questão. A revelação de David abriu uma nova ferida. Uma questão. Iria para descobrir a verdade que pode destruir sua própria família? E quem realmente pode ser confiável nesse emaranhado de mentiras? A única certeza agora era que o tempo estava se esgotando e a busca pela verdade apenas começava. A fumaça começou a se dissipar, mas o caos deixou marcas nas almas. Dante, Isadora e Lara estavam de pé, em um limiar de decisões que poderiam mudar o rumo de suas vidas. A revelação sobre Alice ainda ressoava em suas mentes. Como poderiam salvar alguém que mal conheciam enquanto a própria família desmoronava diante deles? Precisamos sair, Isadora disse, puxando Dante. Mas ele estava fixado na figura de David, que permanecia com um olhar de desespero. Ela é a única chance, Dante. A única que pode mudar isso tudo. Diante da urgência, Franco grunhiu. Sua presença é uma sombra pesada. Se não formos rápidos, perderemos Alice para sempre. Para sempre. O nome dela reverberou na cabeça de todos. Era o momento de decidir. Dante olhou nos olhos de Isadora. Viu uma mistura de medo e esperança. Vamos encontrar Alice. Eu não posso deixá-la nas mãos de quem não a quer. A determinação brilhava no rosto dele. E enquanto as sirenes se aproximavam, a sala tomou um ar de guerra. Lara, ainda tensa, olhou para a porta. E quanto à mamãe? A inquietação dela ecoou no ar carregado de tensões. Celeste, caída e frágil, parecia um peso naquela história. Mas as vozes dela se tornaram um eco distante. Agora o futuro clamava. Se ela souber, se ela acordar com a verdade, talvez pare o que está acontecendo. Isadora completou enquanto Franco balançava a cabeça de um jeito raivoso. No entanto, tudo ficou ensurdecedor quando mais tiros ecoaram do lado de fora. Vão! David gritou, e juntos eles correram em direção à saída da mansão, cada passo pesando como chumbo. A adrenalina encheu suas veias, mas a dúvida estava presente, um nó apertando o coração de Dante. A noite estava engolida por sombras. Eles se moveram em um sprint desesperado, sabendo que atrás deles um mundo de mentiras estava desmoronando. E enquanto a família Albuquerque se desmantelava, ali fora, uma verdade mais profunda aguardava. Dante e Isadora, juntos, abriram a porta e entraram no carro, enquanto David seguia de perto. Para onde vamos?
Perguntou Isadora, o medo dominando suas palavras. Nós buscamos Alice. Daremos um jeito. Temos que acreditar que a verdade nos libertará. Dante respondeu, mirando a estrada escura à frente. Aviões de dúvidas assobiaram em sua mente, mas a determinação iluminou seu caminho. Mas, à medida que se adentravam na noite, um murmurinho surgiu entre eles. E se eles estiverem certos? E se a verdade for uma maldição? Lara, insegura, sussurrou. Ninguém respondeu. Apenas aceleraram. O eco das sirenes ficou distante. Mas a sensação de perseguição não desapareceu. As sombras dançavam no retrovisor e a incerteza se fez palpável. O que mais estava no caminho? A verdade poderia ser um monolito, mas eles precisavam cruzar o abismo. E, à medida que se afastavam, eles não sabiam que a maior batalha ainda estava por vir. Alice não era apenas uma irmã perdida. Era a chave de tudo. E com o papel da família em jogo, o destino deles estava em um fio. Quando a estrada se estendia à sua frente, um pensamento aterrador passou pela mente de Dante. Estarei pronto para enfrentar ainda mais segredos? Enquanto a estrada desaparecia diante deles, uma única pergunta pairou, como uma sombra em busca de luz. A verdade os uniria ou os despedaçaria? Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esse é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que nosso conteúdo chegue ao maior número possível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu quero saber de você. E não espere nem mais de um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos rumo a novas histórias.